Senhor, nós te louvamos pela tua graça dispensada sobre nós. Te louvamos por esse tesouro, Pai, inescrutável que é a tua palavra. Tesouro esse que nós te pedimos que o Senhor abra diante de nós nessa noite, nos dando revelação e entendimento. Pai, nós acreditamos na tua palavra de Gênesis a Apocalipse. Nós acreditamos que nenhum tio da tua palavra vai passar sem se cumprir, como o Senhor mesmo diz em Mateus 5. Nós cremos nisso. E nós queremos te pedir que esse crer, ele seja algo de vivência nossa, dia após dia. Que nós creiamos com a nossa mente, com o nosso coração, que nós possamos entender isso, viver em cima disso, agir em cima disso, pensar em cima disso. Que nós possamos ser igreja em cima desse conceito, de crer na tua palavra em todo o tempo. Abra as nossas mentes, os nossos corações. Tudo aquilo que é pré-conhecimento, que não está de acordo com a tua palavra, que o Senhor mesmo possa arrancar com as tuas mãos de poder de dentro de nós e estabelecer, não o novo, porque a tua palavra já é e já era, mas que seja estabelecido dentro de nós o conceito real e verdadeiro daquilo que é e sempre será. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos... Abra sua Bíblia em Mateus 5. Quantos leram o texto que eu mandei? Alguém leu? Amém. Nós vamos ter que trabalhar juntos em leitura, amém? Quantos sabem do que o texto está dizendo? Esse texto eu já ouvi, assim, da boca de muita gente, na hora que a gente está brincando, né? Igual eu mesmo, eu ia para o inferno na hora, porque eu vi falando para o Robinho, esse aí, Robinho Bobinho. Abre Mateus 5, nós vamos ver o que o texto está dizendo. Vamos ler a partir do 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o quê? O último centavo. Nossa, que pancada, né? Mas vamos repetir o versículo? Eu, porém, vos digo, estou lendo 22, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, em algumas Bíblias diz racá, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Amém. Vamos ficar no 22, que é o versículo crítico. Quem aqui já se enquadrou? Sim, foi bom você ter falado isso aí. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Quem usa a revista e atualizada Almeida? Quem está usando aqui? Algumas pessoas usam. Toda vez que você vê na revista e na atualizada, colchete, quem lembra do colchete? Nossa, isso me remete à matemática, eu entro em crise quando eu vejo. Mas tudo bem. Toda vez que você vê colchete na Bíblia, não está no texto original, é um acréscimo da tradução King James, que foi de onde Ferreira de Almeida traduziu.
Toda vez que você vê, ele terminou, né? Porque ele começou puro, sem King James. Mas toda vez que você vê um colchete na Bíblia, aquilo não está no texto original. Ela é um acréscimo de tradução. Você sabia disso? Por exemplo, um exemplo clássico. Esta casta não sai senão com oração e jejum. O jejum está em colchete. Ou seja, foi um acréscimo de tradução. Interessante, né? É chamado, eu não sei em qual referência que está, mas tem uma que tem entre colchete. São chamados, desculpa a expressão, são chamados acréscimos marianos. Porque João Ferreira de Almeida era padre. Vocês sabem disso, né? A história de João Ferreira de Almeida. Então, ele teve alguns acréscimos, é chamado pelos teólogos de acréscimos marianos. Tem outro texto, no comecinho de Mateus, que fala assim, então Maria deu à luz ao seu filho primogênito. João Ferreira de Almeida traduziu como, então Maria deu à luz seu filho unigênito. Caiu uma diferença grande, né? Uma pancada de diferença. Primogênito é o primeiro de muitos, né? Mas unigênito é forte, né, esse texto, né? Ok. Então, hoje, nós vamos ver algo muito importante, muito importante. Por que a oração que eu fiz aqui foi dizendo para a gente jogar o pré-conhecimento fora? Porque nós vamos mexer num conceito muito importante da vida cristã hoje, inferno. Nós vamos mexer em tudo que você já aprendeu até hoje sobre inferno. Eu acho que a raça que mais gosta de mandar os outros para o inferno é o brasileiro. Sério, a gente ouve, né? Desde criancinha, você fala, olha, criancinha que faz isso, vai para o inferno. Eu já ouvi isso assim, 300, não que eu fizesse coisa errada quando eu era criança, mas eu ouvia muito isso. Criancinha que faz isso, vai para o inferno, não vai para o céu morar com Jesus. Né? E a gente cresce ouvindo isso. E nós, brasileiros, então nós temos aquele estigma de pecou, vai para onde? Para o inferno. Ah, fez isso de errado, para onde ele vai? Para o inferno. Alguns crentes morrem, a gente manda ele para onde? Para o inferno, porque a gente não concordava muito com o tipo de vida que ele levava, né? A gente põe os católicos tudo dentro do balaio e manda eles para o inferno. É verdade. Infelizmente, é a nossa cultura brasileira de achar que o inferno... Né? Então, nós vamos mexer um pouquinho com esse conceito hoje. Eu quero que você tenha paciência. Mas antes de entrar no inferno... Imagina eu no inferno, gente. Se eu já sinto calor aqui, num lugar desse, imagina. Mas amém. Então, antes de mexer propriamente com o inferno, nós vamos mexer com o céu primeiro. Amém? Glória a Deus. Eu estava lendo algumas coisas sobre céu. E uma das coisas que eu li que me assustou um pouquinho foi o C.S. Lewis. Ele diz que, por ele, se ele tivesse algum poder nas mãos, ele destruiria o conceito inferno. Porque o conceito inferno muda a vida de alguns cristãos. E aí eu estava contando para a Kênia que eu li comentário de um pastor muito simples, muito erro de português, muito erro de concordância em cima do comentário. Mas você vê que ele é um homem de Deus, porque ele falou assim, nós temos que ter muito cuidado para mexer com o conceito inferno. Porque se nós dissermos que não tem inferno, todos os caminhos levam para o céu. E aí nós mexemos na base da vida cristã, que Jesus é o único caminho. Amém? Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, eu quero falar um pouquinho sobre céu para a gente poder mergulhar um pouquinho sobre inferno. Tá? Não mergulhar no inferno, mas um pouquinho sobre o inferno. Então, a palavra de Deus, ela fala de Gênesis, Apocalipse, de céus. Em Gênesis, no começo, primeiro versículo de Gênesis diz, no princípio Deus criou o céu? É isso que está dizendo lá? Vamos, gente, não tenha medo.
A única coisa que eu posso dizer, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não é isso que está dizendo em Gênesis? Então, nós vamos ver que a Bíblia nos dá um conceito de vários céus. Mas não quer dizer que são lugares separados, mas são posições diferentes. Amém? Eu estava comentando com algumas pessoas que um dos exemplos que essa pessoa que escreveu esse artigo diz é o seguinte: se eu falar assim, he is in the sky, right now, você vai entender que ele está voando, que ele está vindo de avião, que ele está de asa delta, né, que ele está fazendo aquilo que o Neto e a Josi fizeram nas férias, que é o quê? É andar de... O quê? Isso que o Danilo falou. Mas se eu falar assim, he is in heaven, o que você vai entender? Morreu. Está com Deus. Não é? Porque no inglês tem duas palavras, mas no português não. Se eu falar, ele está no céu agora, você pode entender que o camarada está voando para cá, ele está amarrado de cabeça para baixo em alguma árvore, sei lá, ou que ele morreu. Não é? No português, nós não temos essa facilidade. Obrigada, Dé. No português, nós só temos céu. Só que quando nós vemos na Bíblia, a tradução da Bíblia, nós entendemos que a Bíblia tem pelo menos 3 céus. Pelo menos 3. Ah, mas que heresia é essa? Nós vamos ver isso claramente. Amém? Então, primeiro que nós sabemos que a diferença de tradução. O primeiro céu que aparece na Bíblia é Ouranos. Quem quiser anotar, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Basta você saber que tem 3 céus. Amém? Ouranos. Você vai falar, céu Ouranos, né? O primeiro céu é Ouranos, que é o céu que nós vemos. É o céu onde os pássaros voam. E esse céu aparece em versículos como: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Não aparece nesse versículo. Ele aparece no seguinte, que Deus fala, onde ele começou a colocar pássaros no céu. Esse céu, Ouranos. Toda vez que você lê assim, olha, os céus, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. O que você imagina? Um céu lindo, pintado, um pôr do sol, né? Um nascer do sol, pássaros voando, aquela coisa maravilhosa, nuvens, cada uma com um formato diferente, nunca haverá uma igual à outra, como floco de neve. Então, os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, Ouranos proclamam a glória de Deus. Toda vez que você ouvir esse céu que nós vemos, vai aparecer essa palavra na Bíblia. Depois dessa palavra, em Gênesis mesmo, aparece a palavra, quando fala Deus criou os céus e a terra, aparece a palavra do hebraico, Shamain. Shaman. Sham, na verdade. Quer dizer que contém água. In é plural no hebraico. Lembra do nome de Deus que a gente viu? Elohim. Elohim, mostra que Deus é mais de um, ou seja, ele é 3. Né? O único momento na língua portuguesa nós podemos falar ele é 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é o único momento que essa palavra aparece. Depois ela vai aparecer como que eu disse para vocês, Ouranos e outras palavras nós vamos ver. Mas amém. Continuando. Tem outros textos na palavra, e um deles é Efésios 6. Abre comigo, por favor, para a gente entender esse conceito. Eu vou desenhar. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e depois ele faz separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Todo mundo conhece bem esse texto. E ele põe as águas acima, certo? Do firmamento, põe o firmamento. Esse firmamento é isso aqui que eu estou desenhando agora, ok? Esse céu aqui é o céu que a gente conhece, tá? Eu vou pôr o sol brilhando aqui, apesar de que o sol está no universo. É o Ouranos. Então, tem uns pássaros voando. Olha que coisa mais linda. Eu estou uma benção mesmo. Vou fazer uma borboleta também. Tá? Então, tem uma borboleta, tem passarinho. Viu? Nota 0 para você. Mas, então, esse céu aí é o quê? Ouranos. Agora, vocês abrirem Efésios? Efésios aparece essa palavra 2 vezes. Logo no começo, Efésios 1,
3, sei lá. 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Certo? Passa a página um pouquinho, vai para o 6. Efésios 6. Todo mundo conhece o texto das armaduras de Deus. O 12 fala assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, celeste. Esse aparece na Bíblia como Auranos, tá? Fácil de decorar, né? Auranos. Traduzido como região celestial. Por que que ele está acima aqui? Porque Auranos é superior a Uranus, no grego. Então, região celestial. Nós já descobrimos, então, aqui 2 palavras para céu, certo? Uma, o céu que a gente vê. Outra, um céu que a gente não vê. A gente está andando, a gente não vê demônio na região celestial, igual está falando aqui, né? Principado, pelo menos, né? Não deveríamos ver, né? A maioria, né? De nós. Tem gente que vê. Amém. Alguém que vê? Alguém? Eu já vi algumas vezes. Já viu, né, Josi? Anjo? Alguém vê anjo? Eu já vi mais demônio que anjo. Eu queria ver anjo. Agora vai junto comigo para Coríntios. A gente vai voltar nesse texto depois. Coríntios. 2 Coríntios. 10, se eu não me engano. Não, eu anotei. 2 Coríntios 12. Pronto? O apóstolo Paulo diz assim no versículo 2. Conheço um homem, ele estava falando dele mesmo, tá? No final do texto a gente entende isso. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado aonde? Terceiro céu. 1 Coríntios 12, 2. Terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ou seja, Paulo já mostra aqui que ele não tenta muito explicar o que não tem explicação. Né? Eu sei que o tal homem, aí ele repete, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Nossa, esse homem é... Então, Paulo está falando aqui de algo, e eu não peguei essa palavra, tá? Eu esqueci. No próximo aula vocês me cobram, ok? De um terceiro céu, que também é uma palavra diferente, só que eu não anotei ela ali. Eu fiz tanta bagunça no meu caderno, que vocês vão entender que realmente não dá para achar. Essa sou eu. Mas então nós vimos que pelo menos 3 céus. Só que no português usar a mesma palavra, céu, para especificar coisas diferentes. Falar um pouquinho sobre a região celestial. Com alguns textos bíblicos, como esse de Efésios e o texto bíblico de Daniel, quando Daniel começa a orar, todo mundo lembra desse texto? Alguém quer ler? Acha aí para mim, Kênia, por favor, quando ele fala, desde o dia que eu apliquei, você aplicou o seu coração em orar, eu te ouvi. Daniel, um homem muito amado, eu acho que está pelo 10, né? Uma coisa assim, capítulo 10, por aí, eu acho, não tenho certeza. Então, a região celestial é onde a guerra espiritual acontece. A Bíblia diz, nesse versículo que nós lemos em Efésios, presta bastante atenção nisso, para você não perder esse conceito, que Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Onde? Nas regiões celestiais. Então, sem querer forçar a barra e sem querer espiritualizar demais, tudo aquilo que Deus já designou
está com um lacinho amarrado aqui nas regiões celestiais. E a guerra nas regiões celestiais para isso chegar até você. E esse texto de Daniel nos prova isso, que há, e é a mesma palavra usada desse príncipe, quando ele fala que ele foi barrado de chegar. 10, 12? Então, abre lá, todo mundo. Bom que a gente aprende a Bíblia. Daniel 10, 12. Nós sabemos que aqui, antes de ter as visões das 70 semanas, tudo, Daniel, ele ofereceu um jejum ao Senhor durante 3 semanas. Né? Todo mundo conhece esse texto. Nesse jejum, diga-se de passagem, bom explicar isso para vocês. Já ouviram falar no famoso jejum de Daniel? Todo mundo que oferece o famoso jejum de Daniel, oferece o jejum por 21 dias, não é? Esse jejum de não comer coisas aprazíveis durou pelo menos 1 ano e meio. Vocês sabiam disso? Pelo menos 1 ano e meio. O jejum de 21 dias, está aqui, é outro jejum. Aquele jejum que ele fala assim, eu não vou comer nada aprazível, não vou comer do banquete do rei, ele durou pelo menos 1 ano e meio. Tá? Só que alguém quiser fazer o jejum aí de não comer coisas aprazíveis, tá? 1 ano, 1 ano e meio, está aí à sua disposição. Sim, mas esse aqui ele não cita isso, entendeu? Pois é, o que eu estou falando, 21 dias é um prazo que você pode jejuar sem nada. Né, Rafa? Então, Daniel jejuou e ele fez um pedido para o Senhor. E quando chega no versículo 10, ele fala assim, eis que certa mão me tocou, sacudiu, me pôs sobre os joelhos e as palmas da mão. Ele me disse, Daniel, um homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado ao falar, Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Aí ele vai atender o que Daniel falou, e ele mostra uma guerra espiritual. No texto, não quero jogar muito texto na sua cabeça, mas o texto dos porcos, onde Jesus vai expulsar os demônios do endemoniado gadareno, os demônios pedem para Jesus, não me manda para fora do país. Quem já leu esse texto? Deixa a gente ir para os porcos. E Jesus deixa, então, os endemoniados ir para os porcos. Por que eu estou citando? Porque em cada palavra de Deus nos dá base para acreditar que em cada céu, em cada lugar, há um principado, há uma potestade que domina naquele lugar. E há realmente uma guerra entre nós e o mundo espiritual. Quando eu falo nós, por quê? Porque nós, em oração, comandamos os anjos do Senhor. Agora, nós não podemos entrar no nível de misticismo ao ponto de botar a roupa, pendurar a espada na cintura e botar um capacete. Sério, gente. É sério isso. E colocar um capacete e sair fazendo, né, um Matrix na rua, uma caçada de Pokémon espiritual, sei lá, né? Ficar lá batendo espada no céu e falando e orando. Não é assim. As armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia é oração. Nós vimos que, então, há 3 tipos de céu, pelo menos, biblicamente falando, e uma só palavra, céu. Certo? E nós vamos ver, isso aqui está claro? Isso aqui não é o nosso assunto, mas é para falar de um outro, eu precisava mexer com esse. Então, nós vimos que esse céu é o céu comum, a região celestial é onde tem anjos e demônios. Os anjos e os demônios habitam lá. Nós temos a impressão que o inferno é lá embaixo. E nós temos a impressão que o inferno está cheio de capeta. Deixa eu te contar uma coisa, não tem capeta no inferno. Ainda. Ai, como assim não tem capeta? Nós vamos chegar lá. Amém? Caminhando devagar, nós vamos chegar lá. Vai ter um monte. Mas e também não é lá embaixo por enquanto. Amém?
Ah, mas eu aprendi na escola dominical que é lá embaixo. Né? Lá embaixo é o Japão, eu aprendia nos desenhos da Disney, né? Saiam cavando, chegava no Japão. Né? Depende. Geograficamente depende de onde eu toquei. Então, nós vimos o segundo céu, região celestial, onde acontece a guerra espiritual, anjos e demônios. Às vezes nós estendemos as nossas mãos para orar. Se o inferno fosse embaixo, a gente tinha que fazer assim, né? Mas é para cima, amém? Nas regiões celestiais. E o terceiro céu, que é onde Deus está, é onde está o trono de Deus, é onde Deus habita, é a habitação de Deus. Lógico, claro, teologicamente falando, eu e você somos morada de Deus, mas vocês entendem o que eu estou falando, amém? Então, vamos passar agora para o outro conceito. Inferno. Nós vimos que esse texto, por que eu comecei com esse texto? Porque o texto é crisótico. Faz qualquer um entrar em crise. Você chamar o seu irmão de tolo, você pode ir para o inferno. Não, gordinho dá nada. Gordinho dá. Aí é certeza de inferno, é nem passivo de julgamento, é uma coisa assim, pai bufe. Mas então, não é uma coisa forte? Pensa, Marcos. Você fala, oh, cara bobo. Marcos, vou riscar seu nome do livro da vida. Você chamou o cara de bobo. Tá certo que a palavra usada no hebraico, no grego, é raká. Aliás, essa palavra é hebraica, perdão. E ela quer dizer além de tolo. Ela não quer dizer um bobinho, assim, tipo Robinho Bobinho. Ela quer dizer uma coisa mais forte. Ela quer dizer retardado, incapaz de tomar decisões. Entendeu? Quando era chamado para um pai de família, era como você colocar o pai de família na inutilidade total. Era como você falar assim, ó, esse cara não presta para nada, ele é um inútil, ele é um raká. Mas essa palavra, assim como nós temos várias palavras para céu, na língua portuguesa mais pobre, foi traduzida todas para inferno. Mas nós temos no grego 3 palavras para inferno. Sheol, na verdade, ela é uma palavra em hebraico, mas ela é usada, ela foi tomada emprestada para o grego, que, na verdade, é a mesma coisa que Hades ou Hades em português. Ok? A outra palavra, você pode simplificar assim, ou você pode usar ela assim, que é o Gena. E a terceira palavra é o tártaro. Não o molho tártaro, tá? É outra palavra. Então, todas as vezes que aparece a palavra inferno na minha Bíblia e na sua, na Bíblia original não tem a palavra inferno em nenhum versículo. Toda vez que na minha Bíblia e na sua está escrito inferno, no texto original do grego, aparece uma dessas 3 palavras. Se é no Velho Testamento, aparece essa aqui. Só tem essa palavra no Velho Testamento, não tem nenhuma vez essas 2 palavras no Velho Testamento. Então, presta bastante atenção nisso, porque isso é um conceito fundamental para a sua vida cristã. Você vai entender o reino de Deus apenas se você conseguir entender a diferença dessas 3 palavras. Amém? Então, no Velho Testamento vai aparecer essa palavra, e no Novo Testamento aparece as 3, sendo que essa última aparece apenas uma vez em 2 Pedro. Nós vamos ver onde ela aparece. Muitas vezes, queridos, a palavra inferno não foi nem traduzida por inferno. Porque se fosse traduzida por inferno, ia nos assustar. Por exemplo, no Salmo 18, quando Davi clama ao Senhor, e ele diz assim, de repente o Altíssimo se levantou. E da sua presença saía chamas de fogo consumidor. Sabe qual é a palavra? Inferno. Da sua presença saiu um inferno de chamas. Se o tradutor da Bíblia tivesse colocado isso, talvez a gente não teria nem se convertido. A presença de Deus é um inferno. Então, muitas vezes, nós brasileiros, lembra, nós estamos falando para brasileiros, amém? Língua portuguesa.
Nós, brasileiros, traduzimos inferno, usamos a palavra inferno como adjetivo. Você já usou e eu já usei. Vou te provar. Como é que foi a festa? Estava um inferno naquele lugar. Calorento, todo mundo pisando no pé da gente, o povo bebendo, falando palavrão, era a expressão do inferno. Quantos já falaram isso? A gente usa isso, não é? A gente usa inferno como adjetivo, como a gente usa céu. Ai, foi bom, eu estava no céu. Não é? A gente usa como adjetivo. Só que na Bíblia, essas 3 palavras aparecem de forma diferente. Então, nós vamos ver cada uma delas. A primeira delas, Sheol, ou Hades, ela quer dizer sepultura. Literalmente, o lugar ali onde é enterrado o corpo morto. O lugar dos mortos mesmo. O lugar ali embaixo da terra. Por isso que a gente associa com o inferno, embaixo da terra. Está entendendo? Abre a sua mente que você vai entender. E nós vamos ver alguns textos que aparece isso. Vamos ver tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Amém? Para ser uma coisa rápida, abre no Salmo 18, 5. Só para a gente ver essa diferença aí. Outra pessoa abre no Salmo 55, 15. Quem leu no Salmo 18 pode ler, bem alto. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Cadeias infernais me cingiram. Essa palavra que está aí, que Davi fala, é a palavra Sheol. Lá, você vai ver lá naquele texto, no original, essa palavra aqui que aparece. Ou seja, parece Sheol? Aí, algumas Bíblias falam Sheol mesmo. Ou seja, ele achou que ele ia literalmente morrer. Ou seja, cadeias de sepultura. Eu vi meu pé na cova, traduzindo para a linguagem de hoje, o que Davi fala. Meu pé estava na cova. Quem pegou o próximo texto? Salmo 55, 18. Livra minha alma em paz do que me persegue, pois são muitos contra mim. 55, 15. A morte os assalte, e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Essa palavra também aparece como Sheol. Eu anotei mais ou menos umas 30 referências, mas nós não vamos ler. Tá bom? Porque senão nós vamos tomar o tempo todinho só com a palavra Sheol, e a gente não pode, que eu quero chegar naquela outra ali, que é muito importante. Deixa eu só conferir um texto de Mateus aqui, rapidinho. Olha, um texto no Novo Testamento que aparece a palavra Sheol. Vou ler para você, Mateus 11, 23. Quando Jesus fala assim, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Quando está falando inferno, essa palavra aqui é Sheol, ou seja, sepultura, local dos mortos, não inferno propriamente dito. Você deve estar se perguntando assim, existe inferno? Alguém já te perguntou? Já se perguntou aí, existe inferno? Existe o lugar físico, inferno? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês virem um pastor, alguém pregando que o inferno não é real, corra dessa heresia. O inferno é tão real quanto o céu. Amém? Nós não podemos pensar que o céu é eterno. Amém? Nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos, nós mudamos de vida, nós nascemos de novo, nós vamos para o quê? E o resto? O inferno, assim como o céu é real, o inferno é real. Amém? Nós temos que tomar cuidado com algumas coisas que a gente crê. Então, existe um lugar, inferno? Existe. Hoje, existe esse lugar chamado inferno? Existe. Ele foi inaugurado? Não. Ele não foi inaugurado ainda. Amém? Nós vamos ver que ele não foi inaugurado ainda. Tem prova bíblica de que ele não foi inaugurado. Então, essa palavra que aparece em Mateus 11, 23, é também Sheol. E tem várias outras. Em Lucas 16, 23, aparece Hades, que é a mesma coisa. Em Mateus 18, 19, para quem está anotando, aparece a mesma coisa. Mas eu quero mover rápido para a segunda palavra, que é Gená. Gená. Cada um fala de um jeito, então invente a sua nesse tom.
essa palavra aparece nos textos mais complicados de entender na Bíblia. Esse texto que nós acabamos de ler, aparece a palavra Guena. Nós veremos? Volta lá em Mateus 5. Nós vamos ler Bíblia hoje bastante, tá? Bom, né? Bom, eu devia fazer você ler mais. Salmo 119 para começar a abrir o... Mateus 5, 22. Diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao Guena, que é a palavra que aparece. Então, nós vamos ver um pouquinho o que é o Guena. Guena era o vale de Imom, Inom. Alguns lugares na Bíblia fala Imom, em outros lugares fala Inom. É onde 2 reis de Israel, 2 reis terríveis, Manassés e o filho dele, né, que sacrificaram os filhos para um deus da terra de Canaã chamado Moloque. Nós lemos esse texto quando nós estudamos isso. Vocês lembram? Que era um deus que recebia oferta de criancinha? Vocês lembram disso? Porque nós estudamos o Velho Testamento juntos aqui. Amém? Então, esse lugar, chamado Vale de Inom, era um lugar terrível. Era um lugar onde tinha esse altar que eles sacrificavam crianças. Então, várias crianças morreram ali. Quando um profeta começou a profetizar, ele disse que aquele altar seria destruído, que viria um rei Israel chamado Josias, e que esse rei destruiria aquele altar e profanaria aquele altar. Assim Josias fez quando Josias pegou o poder. Josias destruiu o vale de Inom, ele destruiu o altar de Moloque que tinha lá. E ele pegou aquele altar e usou aquele altar como para queimar o lixão de Jerusalém, para queimar o lixo de Jerusalém. O lixão, sabe um lugar que fica com... Não tinha como ele profanar mais um altar do inimigo, um altar de um Deus estranho, do que fazer o que ele fez. Ele inaugurou aquele altar, aquele lugar, vamos dizer, aquela fornalha, né? Que era um lugar onde o fogo não se apagava. E esse lugar, então, passou a chamar Vale de Inom, claro que já era o nome antigamente, ele passou a chamar Guena, que quer dizer fogo que não se apaga. Está entendendo? Fogo que não se apaga. Então, qual é a tradução de Guena? Fogo que não se apaga. A tradução de Sheol é inferno? Não, é sepultura, local dos mortos. Ok? Se o Isaac é bonzinho, em nome de Jesus, ele não vai morrer, ele vai ver a volta de Cristo. Mas se o Isaac é um bom menino, ele morre amanhã, ele vai passar onde? É para o Sheol que ele vai? Sim ou não? Sim, não tem como. Vai enterrar, não vai? Vai deixar fedendo? Não tem como. Não, você vai mandar empalhar? Então, não tem jeito. E o rapazinho mau que morreu, para onde ele vai? Para a sepultura também, para o Sheol. Ok? Então, é apenas sepultura. E a tradução de Guena é inferno? Não, mas é um fogo que não se apaga. O inferno, hipoteticamente, tem um fogo que não se apaga? Tem. Em Apocalipse fala que o diabo e os seus anjos serão lançados num lago de fogo. Death! Aí é um inferno. Então, a tradução disso aqui também não é inferno, mas o nosso tradutor para a língua portuguesa colocou a tradução inferno. Então, por isso que a gente mistura tudo. Por isso que a gente faz uma bagunça com alguns textos, e nós vamos entender por que é usada essa palavra Guena e por que Jesus usa essa palavra. Vou falar, Eda. Então, aquele que chamou o irmão, ser multiplicou, não vai para o inferno, mas vai para o fogo que não se apaga. Sim, calma. Calma, nós vamos chegar lá agora. Vamos chegar no fogo. A terceira, nós vamos voltar aqui, ok? Vocês guardaram que é o fogo que não se apaga?
Fica comigo, não se dispersa, não. Que agora nós vamos dar assim, colocar a cereja do bolo, que aí fica mais gostoso, sabe? Então, a palavra tártaro só é usada uma vez. Em 1 Pedro, abre comigo, 2 Pedro 2,4. Só é usada essa vez. 2 Pedro 2,4. Diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no... Onde? No inferno, os entregou. Onde? Precipitou. É para onde? Precipitar é... Não tem como eu precipitar, né? Precipitou. Jogando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo final. Juízo. Algumas Bíblias têm juízo final. Esta palavra inferno aí é tártaro, que só aparece única vez nesse texto, para dizer que tem demônios nesse lugar presos. Quais demônios são esses? Os que pecaram lá na origem. São os filhos de Deus que se juntaram com as filhas dos homens. Quem são eles? A Bíblia não diz, então não posso responder. Mas a Bíblia diz que tem demônios presos num lugar que nosso tradutor traduziu para mais uma vez como inferno. E, na verdade, a tradução seria tártaro, que é um lugar de escuridão. Eu só te pergunto uma coisa: onde tem fogo, está escuro? Então não pode estar falando do mesmo lugar. Vocês entendem a falta de lógica da tradução? Se é um lugar de chamas de fogo, não é um lugar de escuridão. Não é verdade? Antigamente, então, nem se fala, que eles não tinham energia elétrica, era tudo no fogo para iluminar. Então, esse tártaro é literalmente lugar de escuridão. A tradução para isso. E é uma palavra no grego usada para lugar viscoso. Lugar... Vocês entendem a palavra viscoso? Gosmento. Sabe quando você entra num lugar tem lodo no fundo, assim, aquela coisa verde? Então, dá a impressão, e é uma coisa esverdeada, é o tártaro. Então, mais uma tradução que o nosso tradutor traduziu para a palavra inferno. Mas agora nós entendemos que não está tudo no mesmo lugar. E não é o mesmo lugar. Porque nesse lugar, tártaro, tem uns anjos presos, uns demônios presos. Amém? Nesse lugar, Sheol é a sepultura. Ali no cemitério é um Sheol. Está cheio de gente lá. Vocês sabem o que eu estou falando, de ossos, né? E esse Guena é um lugar que o fogo que não se apaga. E lá em Apocalipse, aparece uma quarta palavra, que é lago de fogo, que eu nem peguei a tradução dela, depois eu vou pegar. Mas que também não foi traduzido por inferno, graças a Deus, para não ficar mais confuso ainda. Lá está dizendo o quê? Lago de fogo. E fala que é eterno, não é isso? Então, esse lago de fogo, se nós fôssemos hoje, eu e você juntos aqui, fazer uma tradução bíblica, o único lugar que a gente ia chamar de inferno seria esse aqui. Amém? Lago de fogo, o Market Basket e o Family Dollar. That's it. Tá? A gente ia chamar de Lago de Fogo, Market Basket da Broadway. O resto a gente ia colocar umas palavras mais... Ok. Mas agora, respondendo a pergunta da Ieda, vamos para o texto. Volta em Mateus, que nós estamos estudando Mateus. Nós vimos que Mateus é o evangelho do reino. Mateus é diferente de todos os outros evangelhos, apesar de serem chamados de sinóticos. Nós vimos que Mateus, Marcos, Lucas e João, é isso? Ou não? Não, João não é sinótico. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, ou seja, acontecimentos iguais, narrados de formas iguais. Amém? Nós vimos isso, é uma sinótica. Mas Mateus fala do reino. Mateus, Jesus é apresentado como um rei que vem para reinar. Nenhum outro lugar na Bíblia é apresentado a vida, como é que fala? A lei do novo reino como é apresentada em Mateus.
Nenhum lugar. Nenhum lugar na Bíblia o Sermão da Montanha é tão grande como em Mateus. Nenhum lugar na Bíblia Jesus fala tanto de reino como em Mateus. Nós vimos isso. Jesus apresenta, então, um novo estilo de vida em Mateus. Qual é o estilo de vida? Até chegar em Mateus, bate na face, arrebenta a outra. Olho por olho, dente por dente. Arrebenta com tudo. Quando chega em Mateus, se alguém te bater na face, dá outra. Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Não é? Muda tudo. E no Velho Testamento, se alguém for pego em adultério, tinha que ser apedrejado. No Novo Testamento, se alguém imaginar, já adulterou. No Velho Testamento, não matarás. No Novo Testamento, aqui em Mateus, se você se irar, você já é passivo de onde? Do Guena. Então, deixa eu só falar uma coisa para você, que abre um parênteses. Não apurrinha os outros com essas palavras aqui, não. Porque isso é para quem vem no estudo bíblico. Amém? Então, quando você vê alguém falar assim, quem for chamar um irmão de tolo vai para o inferno. Se você não tiver tempo para explicar para ele o que nós vamos ver aqui nessa noite, não fala nada, deixa abaixo. Ou senão fala assim, esse texto não é assim, depois você procura. Amém? Isso não é motivo para a gente brigar. Isso não pode ter divergência em cima daquilo que nós aprendemos aqui. Amém? Infelizmente, nem todos vêm no estudo bíblico, mas você veio, você vai aprender isso. Amém? Então, no texto, fala o seguinte. Mateus 5, 22. A pastora Marcelane leu esse texto outro dia. No 24 fala assim, se você vai ofertar e sabe que você tem um irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele. Quem está lendo comigo? A caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Ok. Você se converteu. Você foi feito nova criatura. Você continua pecando ou você agora é isento de pecado? Continua pecando. O que faz a diferença entre nós e uma pessoa que não tem Jesus é que nós, quando pecamos, o Espírito Santo de Deus nos entristece. Aliás, tem que ser assim, amém? Se alguém não sente essa tristeza quando peca, esse alguém não é dele, nunca o conheceu. É o que a Bíblia diz, não é eu. Mas o Espírito Santo de Deus nos incomoda, gera em nós um arrependimento e nós pedimos perdão. E nós mudamos de atitude. Metanoia. Amém? Mudamos de pensamento e de atitude. E arrependimento é verdadeiro. Amém? Não é aquele arrependimento que fala, Senhor, me perdoa. Faz de novo. Deus, então, a graça, hein? Perdoa. Estou na graça. Nós estamos na graça? Sim, mas Hebreus diz que ai daqueles que tripudiam na graça. Tripudiam da graça. Amém? Mas tem um detalhe. A morte não tem o poder de passar a régua nas nossas vidas. Passar a régua quer dizer o quê? Está tudo limpo. O Isaac, Isaac, você está de frente para mim, geralmente é a Luíde, mas o Luíde não está aqui. O Isaac levantou de manhã, aí briga com a Hari, pá um murrão na Hari. Saiu dali muito irado com a Hari. Não deu tempo dele procurar ela enquanto ele estava a caminho. Veio um doido, cruzou o sinal, bateu Isaac, pum, morreu. E aí, Isaac foi para o céu ou para o inferno? Isaac foi para o céu ou foi para o inferno? O fato do Isaac morrer, ele apareceu lá no céu totalmente santo e livre do pecado dele? Houve arrependimento? Não. Houve conserto? Não. Então ele foi para o céu porque ele era salvo. Amém? Ele era salvo, ele era crente, nascido de novo. Foi um deslize, ele se irou. Foi um deslize. Mas ele morreu naquele deslize. Ainda sem pedir perdão, sem haver conserto. O fato dele ter chegado lá, do outro lado, passa a régua e diz, esse menino é um santo. É assim? Não.
Paulo fala, eu acho que em Colossenses, para a gente ter cuidado para não perder o galardão. É a única coisa que Deus disse que nós vamos perder. Do jeito que a gente ganha, a gente perde. Então, lá no céu, não é purgatório, pelo amor de Deus. Lá no céu, no dia do juízo final, todo crente vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. Eu sei que é novo isso para alguns. Mas, por favor, fica comigo. A Bíblia diz que todo crente vai se apresentar perante o tribunal de Cristo. Não diz isso? Tá? Quem quiser ler, está em 1 Coríntios 5. Um dos textos, que tem vários. Apocalipse 22, Apocalipse 17. Jesus vai encontrar conosco e dar a cada um de nós segundo as nossas obras. Isso não é para o ímpio, isso é para o crente. O tribunal de Cristo é para o crente. Lembra? 3 tribunais, os das nações, tribunal do grande trono branco e o tribunal de Cristo. O tribunal das nações é óbvio, para julgar as nações, como tratou Israel e a igreja durante a grande tribulação. O grande trono branco, todo homem que morreu sem Deus. Tribunal de Cristo para a igreja. Eu e você vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Isso é irrevogável. Nós vamos nos apresentar. Mas a mesma Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Por quem? Por Jesus. Então, que dívida é essa? Não é uma dívida de salvação, porque nós somos salvos. É uma dívida do crente relaxado, que sabe o que tem que fazer e não faz. Vocês entendem? É a dívida que nós adquirimos todos os dias, quando deliberadamente escolhemos fazer algo que não a palavra de Deus diz para nós não fazermos. Então, nós olhamos um crente hoje e a gente fala assim, poxa vida, eu oro, jejuo, venho para a igreja, eu pago o preço, eu ando em santidade, eu sou tentado como qualquer um ser humano, e eu vou para o joelho, o joelho até em caroço de milho, se for preciso, para não pecar contra o meu Deus, porque eu amo o meu Deus. Eu amo o Senhor. Mas o fulano ali faz tudo errado, ele leva a vida levada da breca. E nós vamos morrer, nós vamos para o céu, um do lado do outro. É justo? Não. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, que se nós pecarmos contra o nosso irmão, e nós não passarmos por um conserto, quando a gente chegar do outro lado, nós vamos ser punidos, como pelo fogo. Não para salvação, porque nós já somos salvos. Vocês entendem a diferença de purgatório? O purgatório diz o seguinte, que aquele que não aceitou Jesus, chega lá, vai ralar, vai sofrer, vai penar, e aí então ele vai ser salvo, vai ser dado uma segunda chance. Nós não estamos falando de segunda chance, nós estamos falando de pai tratado com filho. Em 1 Coríntios 5 diz assim, este será salvo, todavia como que pelo fogo. Vai ser salvo como pelo fogo. E qual é esse fogo? O Guena, que só aparece em textos assim. Nós vamos ver os outros textos que aparece o Guena. Abre para mim, Mateus 10, 28. Eu sei que no nosso tempo eu vou jogar em cima de vocês, né? Essa cabeça vai ficar fervendo. Eu quero que ferve mesmo. Quero que você não durma à noite pensando nisso. Nossa, eu fiquei tanto em crise, gente, vocês não têm noção. Por isso que eu pedi 2 semanas de break. Eu falei, pastor, o próximo assunto. Deus. Olha só. Mateus 10, 28, Jesus, é outra palavra que aparece, Guena. Jesus diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Tanto a alma como o corpo. Mesma palavra, Guena. Passa a Bíblia, passa a página um pouquinho, Mateus 18. 18, 9. Por que esse versículo fala corpo? Porque nós estaremos com o corpo glorificado. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, 18, 9. Mateus 18, 9. É um texto muito célebre. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um dos teus olhos do que tendo 2 seres lançados onde? No inferno de fogo. Outro texto que aparece a palavra Guena, saindo da boca do próprio Jesus. Então, o que nós entendemos? Só para dar
Só para encerrar, para você não ficar totalmente perdido. Eu sei que tem alguns que estão perdidos. Okay. O que nós cremos? Nós cremos que quando Jesus fala do reino, quando o Apocalipse fala do reino, está falando de um período chamado milênio. Amém? No milênio, o crente que foi certo com Deus, que aprendeu na escola, crente, nós só estamos falando de crente hoje, amém? Ele vai reinar com Cristo, ao que Apocalipse nos diz, por um período literal de 1000 anos. O crente relaxado, aquele que causa crise na gente hoje, que eu duvido se você não vem na sua cabeça um crente relaxado. Eu venho na minha. Vou falar a verdade. Não vem um crente relaxado? Olha só. Milênio ainda tem acento, né? Nesse período, nós cremos, baseado em alguns textos, que nós já falamos aqui, eu estou só dando uma pincelada para quem não estava aqui, nós acreditamos que vai ter o tratamento dos crentes relaxados no Guena. O Guena é um lugar onde vai haver choro e ranger de dente. Por que choro e ranger de dentes? Por que a Bíblia fala de algo tão forte? Eu preciso de 2 exemplos. Vem cá, Poliana e Robinho. Poliana é boazinha, Robinho é mau. Olha só. Por que vai ter choro e ranger de dente? Poliana andou com Deus, fez tudo o que tinha que fazer. Obedeceu. Nas coisas simples. Ela andou por aquela base não religiosa. Mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É a lei mais forte que tem. Porque a pessoa pergunta assim, está escrito? Não, então eu vou fazer. Né? Mas o Espírito Santo está falando dentro dela. A lei do Espírito da vida de Romanos 1 está dizendo, não faça. E ela sabe que ela não deve fazer. Então, por amor a Deus, para agradar o Pai, ela fala o quê? Não vou fazer. Mas o Robinho fala assim, eu estou na graça. Né? Pensa, uma besteirinha dessa, Deus vai me mandar para o inferno? Claro que não. Eu sou assim com ele, ó. Né? A gente tinha um que falava, eu sou assim com ele. Deixa eu te falar, quem é assim com ele não vive em pecado. É o que João fala. Amém? Mas o Robinho fala assim, um deslize aqui, um deslize ali, Deus não vai me mandar para o inferno. Vai, queridos. Não. Deus vai mandar o Robinho para o inferno, porque no meio do trânsito ele abriu a porta e falou assim, ele gosta da gasolina, idiota. Ele vai mandar ele para o inferno? Não. Ele não vai. Deus vai mandar o Robinho para o inferno, porque na hora um funcionário irritou ele tanto que ele falou assim, cara, some daqui, senão eu te mato. Vai mandar ele para o inferno por causa disso? Não. Mas ele vai ter o mesmo tratamento que a Poliana? Não. Você acha isso justo? E a Bíblia diz que o trono de Deus está firmado no quê? Na justiça. Então, quando chegar lá no milênio, Poliana, pode sentar, Poliana. Poliana vai estar reinando com Cristo. E o Robinho vai estar vendo. Vai estar vendo. Num lugar vai ter choro e ranger de dentes. Porque ali, no Guena, no fogo que não apaga, tudo que é impureza tem que ser queimado. Porque a morte não tem poder de santificar ninguém. É nesse inferno, quem tem arrebatamento vê? Não, eu diria que é uma espécie de limbo. Eu posso falar um pouco do limbo na próxima aula. Mas não tem ninguém lá ainda. Né? Por isso que eles usam a mesma palavra do Velho Testamento, então? Por isso que eles usam a mesma palavra. Eles assimilaram. Exatamente. O fogo que não se apaga e toda a impureza. Toda a impureza. O judeu era muito... Pode sentar, obrigado. Chorou? Teve ranger de dente aí? Poliana pulando com cestinha de frutas, de 12 frutas da árvore, cada uma diferente da outra, e você lá... Uma chance para quem foi? Sim, vai ser purificado. Todavia, esse será salvo. Este será salvo. Todavia, pelo fogo. É como o pai que vai disciplinar os seus filhos. E a Bíblia é muito clara em Hebreus, diz que o Senhor vai disciplinar os filhos dele. Deixa eu te falar uma coisa, pai disciplina filho.
O Marcos não vai bater no filho do vizinho, mas ai do Israel e do Davi se eles pisar na bola. É neles que ele vai pegar. Pode falar. Beleza. Tem um certo. Ok, estamos falando de pessoas salvas, e aí a gente está falando do certinho e do errado, e a gente está falando do plano de justiça, e a gente precisa tratar com justiça isso. Certo. Aí a pergunta: quem foi pro Guiana, quem vai, no final desses 1000 anos, vai haver um balanço ainda? Tipo assim, você está purificado do fogo, agora vem? Sim. Ou vai ter tipo assim, então, acho que esses 1000 anos de fogo não foi o suficiente. Não. Para quem resta. Gostei dessa. Não, deixa eu te falar. É salvação. Isso aqui, a pessoa é salva. Só é um tratamento do pai. Ao invés do pai, porque o pai vai falar assim, ó, filho, presta bastante atenção nas parábolas. As parábolas nos mostram isso com muita clareza. Quem foi by the book? Deus vai falar assim, filho bom e fiel, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Certo? Servo mau e infiel, servo, olha a palavra, servo, foi usado para ele também. Você não fez o que eu mandei. Você vai ser lançado num lugar que tem choro e ranger de dentes. Por que choro e ranger de dentes? Porque não tem nada mais dolorido do que você perder uma oportunidade que foi dada e ela não volta mais. A gente, hoje, na nossa vida cotidiana, a gente chora e range o dente. Quando a gente fala assim, eu não podia ter feito isso. Foi me dada a chance de fazer e eu não fiz. Entendeu? Então não é para salvação. Esse tempo, tem alguns versículos, eu posso te emprestar um livro que fala muito bem sobre o assunto. Como todo livro, tem coisa que você vai ter que ir. Né? O único livro, 100% é a palavra. Mas esse livro ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, que não vai ter o mesmo tempo e nem o mesmo grau de punição para todo mundo. Entendeu? E ele usa muito um exemplo muito interessante. Ele fala assim, um pai sai de casa e fala com os 2 filhos assim, olha, eu quero que você lava a louça e você varre a casa. Beleza? Beleza. Se não fizer, vai apanhar. Tá bom. Quando o pai chega, o menino lavou a louça. Fez tudo o que tinha que fazer. O outro, além de não varrer a casa, ele ainda sujou. O pai não pode dar o mesmo tratamento para os 2, mas os 2 continuam sendo filhos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai elogiar um, mas ele vai bater no outro. E a Bíblia fala muito de Deus nos corrigindo. Essa correção ela pode vir aqui na terra. Tem gente levando lambada de Deus por anos e não entende que está levando lambada de Deus. Então, esse assunto é exemplificado o seguinte. O assunto do milênio, da salvação e do reino. A matrícula na escola é a salvação. Alguém fez para você de graça. Jesus veio e pagou todo o curso. Está pago. Seu nome, você foi arrolado, você fez a matrícula, você pode entrar na escola, te dei todos os livros, tudo o que você precisava. No entanto, estudar e se formar é mérito seu. Então, nós entendemos o seguinte, que a salvação é pela fé. Ninguém nunca vai mexer nesse conceito. Amém? Não vem de nós, é dom de Deus. Mas o reino é por mérito. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Só que há um princípio de justiça que nós não podemos ignorar. E a nossa religiosidade, a nossa evangelização, catequização, ela nos leva a ignorar o princípio de justiça. Morreu, todo mundo é igual. Não. No Sheol, todo mundo é igual, todo mundo vai apodrecer, vai feder. Mas no céu há níveis de autoridade e de galardão, de honra. Né? Por isso que a Bíblia fala tanto sobre servir, sobre ser e, ao mesmo tempo, fazer fé e obras. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas esse tempo de tratamento pelo fogo não quer dizer que no final não. Pelo contrário, porque você é filho, eu vou ter que
tratar com você, para você poder ficar de boa. E esse período do reinado de Cristo só dura 1000 anos. Ah, Jesus vai ser rei só por 1000 anos? Não. Depois haverá novos céus, nova terra, e nunca mais passará. Quantos mil anos você volta? Eu posso fazer outro? Pode. Posso ser que eu esteja fazendo uma pergunta meio besta. Não tem problema, você está chegando agora. Nada a ver. O assunto é novo. Não, você entendeu o que eu estou falando, é porque o assunto é... O pessoal vem ouvindo esse assunto aqui há meses. Ok. Eu vou te fazer uma para chegar na pergunta que eu quero. Nesses 1000 anos, haverá o livre-arbítrio, mesmo quem estiver no Guiana? Não, nesse 1000 anos, nós já estamos com o corpo glorificado. Não tem mais pecado em nós. Pecado no sentido desejo pecaminoso. Entendeu? Nós já vamos estar com o corpo glorificado. Em cima da Então, pergunta dele. eu ia perguntar, ok, qual é o risco de chegar ao final e tipo assim... Não corre. Isso aí já é céu. Mesmo o Guiana ardendo em nós e a gente chorando e rangendo os dentes, é melhor do que o inferno, onde é separação total de Deus. Entendeu? Então, isso aqui você vai saber assim, meu pai está me batendo, porque eu realmente fui um péssimo filho. Isso. E depois você ainda vai falar assim, ó, obrigado, papai, porque você me bateu, mas não deixou de me amar. Entende? Será mais ou menos isso. Obrigado, papai, porque me bateu e não deixou de me amar. Por isso que a gente prega que a salvação não se perde. Não é questão, a salvação ela se perde no caso de apostasia, a gente sabe disso. Mas no caso de... quando a gente fala que o crente não perde a salvação, é no sentido desse, é no sentido de que a pessoa teve um deslize, por favor, não vamos mandar ele para o inferno. Amém? Nós já passamos do horário, já. Passamos 2 minutos. Não, passamos 15 minutos. É que esse assunto é muito gostoso, né? Muito gostoso mesmo. É um assunto muito rico. Vamos continuar nesse mesmo assunto. E uma coisa muito interessante é a gente parar para pensar que qualquer momento Jesus pode voltar. A Bíblia diz que a volta de Cristo que a gente fala é o arrebatamento, né? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o comando de Deus para nós é orar e vigiar. Eu costumo fazer uma oração que Davi faz. Davi fala assim, Senhor, absolve-me das minhas faltas, até mesmo das que me são ocultas, daquelas que eu não sei. Então, às vezes, à noite eu vou orar, eu falo, Senhor, não sei se é essa noite, né? Mas, olha, eu fiz uma coisa errada. Chamei o Robinho de bobinho, perdoa. Né? Senhor, me perdoa daquilo que eu pequei e eu não sei que eu pequei. Espírito de Deus, traz no meu coração. Porque a Bíblia diz que nós temos que estar limpos, orando e vigiando. Orando não quer dizer que você vai estar andando na rua, né? Se você não tiver, Jesus volta, você fica. Não. Orando é vida de comunhão com Deus. E vigiando. Vigiando para quê? Vigiando a vida do irmão? Não. Vigiando para não pecar. Pecou, tem que entrar em conserto. Por que tem que entrar em conserto? Porque Deus é Deus de justiça. Arrebatamento vem, Jesus arrebata a igreja. Quem tiver em pecado, fica. Vai ficar. É bíblico. 2 estão no campo, arando a terra. Ou seja, os 2 eram crentes, estavam no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Um foi tomado e o outro. Então, não quer dizer que quem ficou perdeu a salvação. Não é isso. Quem ficou orou e não